Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa de hoje, iniciaremos uma série chamada A Estética da Manifestação Oral. Para falar deste assunto, chamamos um contador de causo, o professor universitário José Alaércio Zamuner, que ministra aulas na Faculdade Unipaulistana. Professor, agradecemos a sua colaboração no nosso projeto de incentivo à leitura e conte-nos um pouco da sua trajetória como professor e escritor. Sim, creio que minha trajetória para ambos os casos vem de uma mesma origem, dividida em duas partes. A primeira diz respeito à minha vivência no campo. Sou filho de colonos, trabalhadores em fazenda de café e de tropeiros, sul de Minas, onde a diversão principal era brincar com a língua portuguesa, inventar rimas, dizer ditos populares e recitar parlendas, além das cantigas de roda, ouvir moda de viola e contar e ouvir histórias, causos. Cresci nesse meio. Hoje sei que, sem dar por conta, a língua que falava, português caipira, não era uma ferramenta só para se comunicar, mas também para brincar e fabular histórias. Por isso, em minhas histórias, tom, rimas e inflexão da narrativa oral são primordiais. Quanto à graduação profissional, fiz letras e mestrados, teoria literária e literatura comparada, USP, com pesquisa desenvolvida sobre a obra de Guimarães Rosa, Sagarana, Os Contadores de Causos em O Burrinho Pedrez. Quer dizer, busquei uma formação culta sobre aquilo que vivi no campo desde a infância. E para mim, tanto as histórias cultas como as histórias da tradição oral ou populares têm o mesmo valor, enquanto fábulas. Agora, conte-nos a sua trajetória como contador de causos. Como é que é isso? Tudo começa quando publiquei o meu livro Sertão Flamboyant. Para divulgá-lo, senti a necessidade de contar as histórias que lá haviam. Daí montei um programa de contar histórias, com o objetivo de divulgar a tradição oral. E com esse programa, visitar teatros, faculdades e centros culturais. Pus em prática o que vinha fazendo há muito tempo oralmente. Com isso, fiz uma ponte entre a nossa sociedade letrada, na qual tudo precisa ser registrado, e a que nasci e cresci, na qual um contador contava uma história pelo puro prazer de narrar fábulas, como nos tempos anteriores da modernidade, nos tempos dos antanhos. Assim, nesse programa de contar história, que se chama Causos Flamboyant, uno a literatura oral com a literatura culta. Vale observar que esta ponte também está presente nas produções dos meus contos, Causos como Queira. Quais foram as suas leituras e como estas influenciaram na sua obra? Em primeiro lugar, toda a formação de caipira quando criança e adolescente, que tive no campo. Essa é a mais forte e eficaz. Enquanto obras editadas, volto a minha atenção para as obras que pendem para o lado da tradição oral, sem fronteira de tempo e povos. Por isso, meu mestrado está centrado na obra de Guimarães Rosa e nos contadores de causos dos vaqueiros de O Burrinho Pedrez. Mas, sem distanciar de qualquer bom narrador, faço uma versão de Baleia, de Graciliano Ramos, que é um texto maravilhoso. Conto também histórias de Edgar Allan Poe, entre outros. No próximo programa ouviremos alguns causos do professor Alá. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.